Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, a palestrante espírita Maíse Braga falará sobre o tema Os Tempos São Chegados. Essa palestra foi proferida de forma online para o Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Queridos amigos de Caxias do Sul, juntos, embora separados, mas com a esperança de que tudo isso passe e todos vacinados possamos nos encontrar presencialmente para mais uma vez falar dessa beleza que é a doutrina espírita em nossas vidas. O tema sugerido, os tempos são chegados. E eu fiquei imaginando que há um momento em que os tempos chegam para todos nós. É o tempo da nossa consciência, é o tempo em que ultrapassamos os limites e sofremos as consequências disso. É o tempo em que nos esquecemos dos compromissos familiares e de afeto e vivemos infelizes. É o tempo em que Jesus nos aponta tantos caminhos de misericórdia e de bênção, mas nós, às vezes, estamos distantes desse conhecimento, dessa beleza para a qual nós fomos criados. Há um tempo em que nós não podemos mais ignorar que somos o passado em forma de presente, mas que estamos ligados aos nossos deveres. Me recordo sempre de seu Eurípides Bassanufo, que diz: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Bem diferente daquilo que em geral nós pretendemos. Quantas e quantas pessoas eu conheci ao longo de 48 anos de palestras que faço. Comecei aos 16 anos e nunca mais parei, que me diziam: ah, Maíse, pode contar comigo assim que eu terminar meus estudos. Depois a pessoa dizia: assim que eu me casar. Depois dizia: assim que meus filhos crescerem. Depois afirmava: assim que eles saírem desse período difícil que é a adolescência. Ah, Maíse, conte comigo, assim que eles se casarem. Ah, pode ter certeza que eu venho ajudar assim que meus netos não precisarem mais de mim. E para muitos, a desencarnação chegou antes, sem que realmente pudessem algo construir ou realizar em termos de trabalho no bem. Eu tenho certeza que todos nós, depois de pouco mais de um ano de pandemia, em que com certeza, se não perdemos um familiar, perdemos amigos, perdemos colegas, soubemos de verdadeiras tragédias que aconteceram. As pessoas nunca estiveram tão sozinhas e ficamos sim afastados uns dos outros pelas próprias circunstâncias de cuidado conosco e com os outros, mas há momentos em que egoisticamente nos esquecemos de nos preocupar de verdade com o outro. E aí a nossa vida, de certa forma, por mais feliz que seja, perde o real sentido. Muito antes de Jesus vir à Terra, todas as Escrituras falavam que o Salvador viria. E claro, ao longo de gerações, as pessoas imaginavam que só seriam felizes
quando o Salvador chegasse. O problema foi que o Salvador não era bem aquilo que as pessoas imaginavam. Ele vinha falar de sacrifício, ele vinha falar de luta, ele vinha falar de renúncia, ele vinha falar de total dedicação ao coração alheio. E por isso as coisas ficaram bem complicadas. Por isso, até mesmo entre os discípulos, havia opiniões diferentes. E é famosa aquela história que Humberto de Campos lembrava a Chico, da reunião feita no mundo espiritual 100 anos antes da vinda de Jesus à Terra, quando aqueles que seriam seus primeiros seguidores estavam reunidos e Jesus lhes falou longamente das lutas que aconteceriam. Ele, o governador da Terra, viria à Terra para trazer a mensagem maior, mas não queria enganar a ninguém. Falou que o sacrifício da própria vida ali para a maioria era o que ia acontecer. E contam os espíritos que ao final da reunião, inebriado de paixão pela tarefa que viria, um dos presentes se levantou e disse: Senhor, de todos que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas. Por isso, os tempos também chegam para nós quando, fora da matéria, nós, inebriados daquilo que nós precisamos fazer, prometemos realizar muita coisa. E os espíritos amigos não negam que, invariavelmente, procuram acalmar o nosso coração. Olha, vamos com cuidado. Tem certeza? Tem certeza que você já está preparado para encontrar fulano nessa próxima existência? Ele não mudou muito, você também não. As circunstâncias serão semelhantes ao tempo em que vocês fracassaram juntos. Mas nós, segundo eles contam, inebriados de esperança, prometemos tudo. E quando voltamos à carne, enganados novamente, por qualquer coisa, nos queixamos que Deus não existe, que se existe nos abandonou, que as circunstâncias são sempre contra nós. Nós espíritas então somos famosos, mas ainda ontem eu estava no centro, ainda ontem terminei meu tratamento, ainda ontem assisti palestra, ainda ontem botei meu nome no trabalho que vai acontecer na próxima semana. Quem, por exemplo, vou citar só um exemplo, já organizou um almoço beneficente dentro do movimento espírita, sabe muito bem do que eu estou falando. Meu Deus, as reclamações são inúmeras. Se você cobra de crianças maiores de determinada idade, que absurdo! Como que o espírita cobra num almoço de crianças? Criança não come nada. Eu confesso que conheci crianças que comiam muito mais do que o adulto. Há muitos anos atrás, eu estava no Rio de férias e fui assistir uma peça de teatro, Vida Além da Vida, que então o diretor da Globo, Augusto César Vanucci, levava pela primeira vez aos palcos cariocas. Ele já desencarnou há muitos anos, mas naquela época foi uma coisa maravilhosa, porque pela primeira vez ele falava no palco da reencarnação, do processo obsessivo. Era uma linda história. Aquilo superlotou no Rio de Janeiro e depois espalhou-se pelo Brasil. Mas eu estava na fila para comprar o meu ingresso e havia um casal atrás de mim. Ainda tive tempo de ouvir o rapaz dizer à jovem: "O quê? R$2? Não era real na época, era cruzeiro, uma coisa assim. Era bem barato o ingresso, como só os espíritas sabem fazer." "Como? Não é espírita a história? Ah, os espíritas têm a obrigação de fazer as coisas de graça." Gente, eu tive que chamar todas as forças que me ajudam para não virar e contar a ele o que era ser espírita.
porque eu ia perder meu tempo, eu estava de férias, ia ser complicado aquela hora da noite encontrar o centro espírita aberto para me receber depois da energia que ele ia me lançar. E por isso me afastei, mas me lembro que nunca me esqueci desse comentário. Ele achava que o espírita tinha que ceder ao público tudo de graça. Cá entre nós, graças a Deus, as forças do bem não nos cobram todo o conhecimento maravilhoso que, através da mediunidade, tantos médiuns nos trouxeram. Mas conhecer tudo isso gera responsabilidade. De que adianta afirmar que somos espíritas se a nossa conduta não é? Que adianta dizer que acreditamos na vida que continua além da morte se tornamos a existência daqueles que amamos um problema? E daqueles que não amamos, então, meu Deus do céu. E é preciso, nesse tempo em que nós ainda não estamos interagindo, em que não estamos, nós oradores, por exemplo, à frente de uma plateia, pessoalmente, analisar como é que vai ser depois. Que casa espírita nós vamos oferecer às muitas pessoas que, com certeza, desequilibradas por esse período tão difícil, vão procurar o conhecimento da doutrina espírita. Com certeza precisaremos ser muito mais acolhedores do que temos sido até hoje. Eu tive amigos ateus que, em momentos muito difíceis da vida, ao invés de procurarem doutrina espírita, procuraram igrejas evangélicas. E há uma coisa que eu acho que nós podemos aprender com algumas igrejas evangélicas: é o acolhimento. Um amigo meu estava desempregado há 2 anos, sem perspectiva. E ele pensava em suicídio diariamente. Depois tornou-se espírita, mas antes, ele não acreditava em Deus, alguém o levou a uma reunião de uma igreja evangélica. Ele foi levado até a frente e o pastor, virando-se para a plateia e virando-se para ele, disse: meu amigo, eu sei o que trouxe você aqui, você está sem emprego e queira que eu lhe diga agora que a sua dificuldade é a dificuldade de todos nós. Porque a partir de agora, nós vamos pensar em você todo o tempo, para que esse tormento do seu coração desapareça. Que você consiga encontrar uma colocação que torne você de novo uma pessoa feliz, equilibrada. E ele disse que naquele momento, quando ele olhou aquela massa de gente na frente dele, e aquele pastor segurando o ombro dele, dizendo que pela primeira vez alguém ia pensar nele na intenção de realmente, mesmo que ele não acreditasse em Deus, que ele recebesse ajuda, por um momento ele se sentiu privilegiado de estar ali, porque tinha sido acolhido. E é claro, nós espíritas temos muito mais instrumentos para isso. Confesso a vocês que já cheguei em casa espírita onde não fosse eu a oradora convidada e não me apresentasse para alguém na frente do centro, ao entrar, eu ficaria absolutamente sozinha, sem saber a quem procurar, a quem me dirigir, sem ninguém que pudesse me orientar com uma simples informação. Isso, se ainda acontece, não pode mais acontecer. Tive o privilégio de chegar aos 15 anos de idade à Comunhão Espírita de Brasília, que então era uma casa pequenininha. Tinha só 12 anos, mas encontrei os seus fundadores, hoje todos já no mundo espiritual. Tinham a idade dos meus pais, alguns até um pouco mais velhos, mas me receberam para que eu evangelizasse crianças e pudesse frequentar a mocidade, que então, naquela época, tinham só 4 pessoas. Eu seria a 5ª pessoa para a mocidade, que então começava. Chegamos a ser 160 jovens. Mas havia uma característica
na mentalidade dos fundadores da Comunhão Espírita. Embora muito mais velhos, eles faziam questão que os jovens fizessem tudo dentro da casa espírita. Eu comecei chamando ficha para o passe de desobsessão em pé numa escada. Vocês pensam que isso não ensina? Você encarar um obsediado que está esperando a vez dele para tomar um passe não é tarefa fácil. Vinha depois a leitura, à frente da plateia que aguardava os passes. Depois, os cursos de passe. Havia só 2 fases de estudo. Não existia ainda, imagine, esse estudo sistematizado que a FEB e as federações estaduais vieram a criar mais tarde. Não existia nada disso. Eram 2 fases. 2 professores apenas. Ali você aprendia o seu início. E depois, claro, quando você chegava a casa, através da mediunidade de Dona Irene Carvalho, esposa de seu Mário Barata, o presidente e fundador, Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Dias da Cruz, enumerava as mediunidades que você possuía e te propunha trabalho. Era uma outra época maravilhosa, em que você não batia a cabeça. Você sabia desde o início para o que você estava destinado, que era trabalhar, que era suar na campanha de Souza, que era bater na porta da casa das pessoas. E aqui em Brasília isso não era muito fácil. Era sempre domingo de manhã. Meu Deus, o que nós levamos de passar fora. Aprendi muito com isso também. Éramos convidados até a tomar café. E ao mesmo tempo éramos expulsos da porta das pessoas que muitas vezes ainda estavam dormindo no domingo quando nós batíamos e pedíamos nem que fosse uma caixa de fósforo para as famílias que a comunhão ajudava. Tudo isso é aprendizado. É mais que aprendizado. Quando o jovem participa de todas as tarefas da casa, ele ama aquela casa. Amor se constrói. Não é algo que cai do céu, simplesmente. Quando você vê o seu suor pingando no chão, aquela casa nunca será só uma casa, onde você um dia passou, tomou um passe, fez um tratamento. Ela estará no seu coração, onde quer que você esteja. Porque o mais extraordinário não é você frequentar a casa espírita. Isso também é. Mas é você levar a casa espírita dentro de você, para onde você for. Nas suas atitudes, no seu silêncio, na sua renúncia, nos pequenos ou grandes sacrifícios, na hora de dizer adeus, na hora de deixar partir quem não quer mais fazer parte da sua vida. E se a pessoa não quer mais ficar com você, não adianta. Pode ser quem for. Pode ter o nome mais nobre. Ser alguém tão chegado a você, no seu coração. Parece que a ausência da pessoa vai fazer você perder o ar. Mas se ela tiver que ir embora, se ela quiser ir embora, ela vai. John Lennon, o grande músico, dizia: quando eu amo muito alguém e ela quer ir embora, eu deixo que ela vá. Se ela me amar como eu a amo, se ela me pertencer, um dia voltará. E ele não precisou de religião nenhuma para saber disso. Por isso, a primeira coisa que o presidente de uma casa espírita bem orientada faz é convidar os jovens a uma prece, a um curso para aprender a fazer palestra, embora isso não seja necessário. Porque a pessoa que nasce com dom, ela abre a boca, te dá bom dia e você já sabe que a pessoa está destinada a usar a palavra para o bem. Me lembrei agora dos músicos que trabalhavam com Milton Nascimento, o grande músico, hoje já perto dos 80 anos, mas eram todos jovens e moravam numa pensão. E claro, lá em Minas Gerais, todos estudantes, cada um tinha a sua paquera, a jovem que paquerava,
E eles levantavam de manhã, iam tomar café, e as moças da rua, claro, paquerando eles também, iam tomar café com eles na pensão onde moravam. Então, um deles outro dia lembrava que eles faziam 1000 propostas de namoro, contavam histórias lindas para as garotas, para impressionar as garotas. Milton Nascimento sempre muito fechado, muito tímido. E no meio do café da manhã, o Milton dormia até mais tarde, era o último a chegar, o Milton aparecia. E muito tímido, ele só dizia, bom dia. Mas vocês se lembram da voz de Milton Nascimento. Quando Milton Nascimento dizia bom dia, para todos eles o café da manhã acabava. Porque todas as garotas só tinham olhos e atenção para o Milton Nascimento. Por isso existem aqueles que nascem sim, com o dom da palavra, com o dom de convencer o outro. São, quem sabe, aqueles que, de forma desastrosa, usaram a palavra para o que não era bom em outras vidas e agora vem consertar. Ou não, ou então, pelo merecimento de estudos do mundo espiritual, já mergulham na carne para a palavra no bem, sem que necessariamente tenham um processo kármico negativo por trás. Nós sempre pensamos que as pessoas têm um karma, mas nem sempre. Muitas optam pelo trabalho por interesse de simplesmente avançar. Se não acontece com todos nós, um dia vai acontecer. E é claro que a cada geração que surge, espíritos mais preparados, não digo mais evoluídos, vêm à Terra. Mas também vem muita gente grandemente necessitada. Eu costumo brincar nas palestras que faço que Jesus, de tempos para cá, passou uma régua. Veio todo mundo, desde o maluco até a alma de luz. Só o tempo dirá quem é que vai fazer mais pelo planeta. Porque existiram muitos malucos, assim considerados, que provocaram grandes avanços positivos para a humanidade. Mas existiram aqueles que foram só malucos. E existiram aqueles que, desde o início, assinalados por tarefas, simplesmente deixaram as tarefas para trás. Desistiram. Seguiram outros caminhos. Se amarguraram. Também há quem desista. Também há quem retorne ao mundo espiritual sem ter evoluído. Ao contrário, volta fracassado. Quantas vezes já aconteceu com todos nós? E agora, de novo mergulhados na carne, mais uma vez, recomeçamos. Por isso, essa geração nova, com certeza, está misturada. Nem sempre serão almas de luz. Me recordo, há poucos anos, uma senhora chegou para mim e disse, Maíse, você tem que conhecer meu neto. Meu Deus, que menino! Já foi expulso de 3 escolas. E ela achava que isso era uma evolução do garoto. Ele era um incompreendido. Oportunamente conheci o menino. Meu Deus do céu! Enquanto ela conversava com o menino, ele tocou horror no meio da plateia. Falta de educação era uma das primeiras características daquele serzinho de luz. Por isso, meus amigos, sempre existe um tempo em que nossa alma, malgrado nossa própria vontade, é convidada a rever a vida e a começar de novo, não de uma encarnação para outra, mas de um momento para o outro. E se o amor não nos convenceu, muitas vezes a dor rapidamente nos ensina. Para que ela não venha, ou para que, se vier, seja o grande ensinamento decisivo. E para que nunca provoquemos a dor no outro, será preciso a sabedoria que a doutrina espírita sempre nos proporciona. Sabemos bem que família não são só aqueles que podemos nominar como pai, mãe, filho, companheira, esposo, neto. São todas as almas que Deus permite que se aproximem de nós. São aquelas que buscamos à distância e que precisam tanto do nosso carinho.
Eu sempre tenho dito que quando tudo isso passar, duvido que ao passar por uma família que remexe o lixo na rua, nós não façamos nada. Precisamos fazer. Temos que ser diferentes. Tem muita gente que está ficando pior. Problema dessas pessoas. Nós, que sabemos muito bem que o vencedor final é o bem, precisamos realmente estar modificados. Sabe, para nós, essa nova visão de mundo, de que agora todo mundo procura falar, já existe há muito tempo. Jesus nos ensinou. Onde está, mulher, aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou. Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Que queres que eu te faça? E o cego de Jericó, Senhor, que eu veja, pois eu quero. Imagine o que era você, totalmente necessitado, chegar até Jesus e o seu desejo entrar em contato com o desejo dele de que você ficasse curado. Meu Deus! A isso chamamos milagre até hoje. O Chico dizia que se ele pudesse colocar na porta de cada cidade uma frase, seria: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo Chico Xavier, mas se fosse eu, a minha frase favorita de Jesus é diferente. A minha frase favorita é: a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos nisso todo dia ao acordar, com certeza faríamos diferente. Se estamos ainda aqui, seja na idade adulta, na maturidade, na velhice que seja do corpo, vamos aproveitar para ensinar. Ensinar também com os nossos erros. Olha, eu fui por ali e por ali não deu certo. Vamos colocar nas novas gerações o brilho no olhar. Vocês já viram alguém muito enfermo que sabe que não vai ficar muito tempo na Terra? Olhe nos olhos dessa pessoa. À medida que o tempo passa e a desencarnação vai se aproximando, ainda que a pessoa não admita que está perto do desencarne, há uma luz que vai se apagando. Perceba. Vai acontecer conosco também. E não é só a velhice que traz isso, não. Mas vamos acender essa luz enquanto estamos aqui, em outros olhares, em outros corações. Os tempos são chegados para isso. André Luiz, desencarnado, paralisado de surpresa, viu que, embora fosse na Terra médico sanitarista respeitado, nunca havia cogitado de que a vida continuava fora da matéria. Foi enorme sua surpresa. Sofreu muito por isso. E, em Nosso Lar, ao terminar a primeira obra através de Chico Xavier, ele diz: pensai bem, preparai-vos antes de atravessar a grande sombra, que é a morte física. Ele nos alerta, e através das outras 15 obras, em detalhes, narra a sua experiência formidável. Ficou 3 anos anônimo, acompanhando Chico Xavier em todas as psicografias que o Chico fazia, até ter permissão de poder trabalhar através do Chico. O Chico contava, já idoso, que certa feita ele teve uma pequena febre e pensou: meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, hoje estou febril, eu vou ficar em casa, não vou ao centro. Sentou-se numa cadeira de balanço e mandou avisar que não ia ao trabalho. Néio Lúcio, o querido espírito desencarnado, que fazia parte da equipe,
apareceu e disse: "O quê? É você, o servidor de Jesus? Aquele que tem uma tarefa como a sua, sentado na cadeira de balanço, há pouco tempo do trabalho começar lá no centro?" E o Chico disse: "Mas eu estou com um pouco de febre." E Néio, sem se comover: "Resolva a sua febre. Pegue um livro, leia uma página." Chico viu um pequeno jornal que lhe deixaram no chão. Abriu o jornal. Havia um artigo em que alguém contava um determinado problema e como o problema tinha sido solucionado. Pois ao ler aquilo, as suas imagens mentais se modificaram. Para sua surpresa, a febre sumiu. Ele se levantou, colocou sua roupa, foi até o centro e trabalhou até de madrugada. Porque ele percebeu que sutilmente Néio Lúcio havia lhe lembrado que o seu tempo estava chegado há muito tempo. O acordo com Emmanuel permanecia. Não importava a febre, não importava nada. Graças a Deus, nenhum de nós tem a missão de Chico. Porque, confesso a vocês, já teríamos ficado no meio do caminho. Quando Chico chorava, e naturalmente chorava, Emmanuel esperava e dizia: "Já chorou? Agora lave o rosto e vamos trabalhar." Ele não dizia uma palavra sobre os motivos pelos quais o Chico tinha chorado. Porque o tempo do Chico, o tempo de todos nós, para nos beneficiarmos dessa mediunidade ímpar que durou tantos anos, tinha chegado. Faz 20 anos, no próximo ano, que Chico retornou ao mundo espiritual, deixando mais de 400 obras. E cabe a cada um de nós pegar o seu pedaço, colocar no coração, na mente, nos olhos e seguir em frente. Para nós o tempo também chegou. Não imaginemos que começou tarde demais. O dia do nosso trabalho no bem, o dia do nosso despertar, o dia do nosso chegar, o dia em que alguém nos convidou a mudar nossa vida para o bem, foi o nosso dia. Inesquecível. Por isso, sigamos confiantes. Tenho a mais absoluta certeza que quando nós nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque saberemos que todo tempo será tempo de semear ainda e de colher também. Colher os bons dias que nós ainda teremos, os risos que ainda vamos dar, as histórias felizes que ainda vamos poder espalhar, principalmente homenageando a todos aqueles que, vítimas desse vírus, não vão mais estar aqui. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, Ele que é o amigo inesquecível de todos os nossos instantes. Que nunca nos esqueçamos de convidar para perto de nós, na hora do trabalho, pessoas de todas as idades, dando-lhes um voto mais do que de confiança, de carinho, de respeito, para que sigamos todos juntos no rumo de um amanhã que vem perto. E um dia, na pátria da união sem adeus, sem lágrimas e sem morte, como dizia Emmanuel, nos reveremos todos. E com que alegria, ao olhar para trás, saberemos que o nosso tempo era um só. O tempo de servir a Deus, servindo ao nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe e que as forças do amor e da luz, os espíritos protetores de todos nós, possam nos abençoar, para que possamos abençoar a todos, hoje e sempre. Apoio Cultural de
Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, uma parceria entre a USE Intermunicipal e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no próximo programa. Até lá! Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.